Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando com você um pouco da minha experiência que eu tive aí com o Go High Level. Eu sou um dos embaixadores, né? Eu uso aqui o Go High Level no Brasil há mais ou menos aí uns 2 anos, então eu fui um dos primeiros, não fui o primeiro a trazer, mas fui um dos primeiros, então eu tenho uma carga de experiência aí bem grande para compartilhar com vocês. E eu vou trazer aqui para vocês alguns dos pontos positivos e negativos. E ao final do vídeo eu vou trazer os meus resultados e também uma possibilidade de você ter um treinamento individual do Go High Level gratuito 1 a 1, via videochamada, onde vai existir ali um passo a passo, um acompanhamento para você não ficar abandonado. Eu, quando comecei com a minha jornada do Go High Level, eu não tive ajuda de ninguém. Então, fica até o final do vídeo aí que, se for do seu interesse de iniciar no Go High Level, mas sem ter que comprar esses cursos desatualizados, de PDF de 2023, enfim, quiser realmente iniciar o seu white label ali tendo um acompanhamento de verdade, você pode ficar ali até o fim do vídeo que você não vai se arrepender, beleza? Então, sem mais demoras, eu vou compartilhar a minha tela aqui, que é a minha conta do Go High Level, né? Eu separei aqui, esse vídeo não vai ter muitas edições, tá? Eu vou pedir só pro meu editor embaçar algumas informações sensíveis, talvez alguns cortes, mas eu separei aqui pra gente alguns prós e contras que eu identifiquei como principais aí, quando a gente fala de Go High Level, né? Um dos pontos principais que eu enxergo como negativo é a questão do suporte no Brasil ser fraco. Eu, pessoalmente, tenho um conhecimento bem interessante em inglês, eu consigo falar inglês, ler inglês, então eu não sinto tanta dificuldade assim, mas muitos dos meus afiliados que tentam algum suporte direto com o pessoal do Go High Level por aqui, nesse Help e Support, eles não costumam ter ali a ajuda necessária. Obviamente, né? Todo mundo que é meu afiliado nem precisa desse suporte aqui em inglês com o pessoal lá da Índia, lá do Go High Level, porque eu e minha equipe a gente já faz esse treinamento, então quem é meu afiliado não pegaria esse contra, né? Mas você que está planejando usar o Go High Level, é bom você ter em mente que não existe, praticamente zero, assim, o suporte brasileiro, tá? Você vai ter que fazer uma call ali com um rapaz de outro país. O Go High Level, ele tá em processo de tradução. Então, por mais que a gente venha aqui, por exemplo, numa conta, sei lá, vou pegar uma conta pessoal aqui que eu uso das nossas operações, né? Por mais que essa conta esteja traduzida em português, ou seja, a gente foi lá nas configurações da conta, colocou ela como português, idioma de saída dos valores personalizados português, por mais que a gente tenha colocado português aqui, a gente percebe que tem coisa aqui que está em inglês, ó. Em inglês, no meio das coisas em português, dentro da área de automações, a gente vê muitos termos em inglês também. Então, é uma ferramenta que eles têm lá, né, a possibilidade de você colocar português e tal, mas na realidade ele vai traduzir ali parcialmente e dependendo da sua afinidade com o inglês, talvez você sinta alguma dificuldade, né? Ó, quando você olha aqui nas automações, ele tem coisa em português, né? Ó, criar contato, encontrar contato, mas ele vai ter que modificar contato em inglês, adicionar seguidores, ó, tá em inglês, remover seguidores em inglês. Então, esse é um dos pontos negativos, mas que, ao meu ver, Go High Level tem melhorado cada dia aí. Como eu falei, eu tô há 2 anos com Go High Level, então eu posso dizer com propriedade que esses erros aqui, esses contras, né, eles já foram piores, hoje tá mais tranquilo. E à medida que o Go High Level vai sendo disseminado aqui no Brasil, eu tenho certeza que isso aqui vai melhorar. E um terceiro ponto negativo que eu encontro aqui em relação a Go High Level é a questão dele não ter uma API não oficial do WhatsApp de forma nativa. Ou seja, quem conhece aí o Go High Level sabe que ele é uma ferramenta tudo em um. Ele até tem uma funcionalidade de WhatsApp aqui nas configurações, você consegue ativar, mas esse WhatsApp aqui é a API oficial. E aqui no Brasil a gente está bem acostumado, né, no jeitinho brasileiro, de usar a API não oficial. Então é uma coisa que eu sinto falta, mas que a gente consegue reverter utilizando um plugin. Na verdade tem várias opções de plugin nas nossas mentorias, né, que a gente dá para os nossos afiliados. A gente indica ali os melhores, os mais baratos,
mas aqui tem a possibilidade de você colocar WhatsApp API não oficial, só que é através de um plugin, ele não é de forma nativa, tá? E aí a gente consegue, inclusive, escanear QR Codes ilimitados, então essa é uma desvantagem, mas que tem um lado positivo, né? Então com esse plugin que a gente consegue instalar, a gente consegue ter números ilimitados aqui de forma nativa. Dá para colocar literalmente quantos números de WhatsApp quiser, é só vir escanear o QR Code, você consegue distribuir, visualizar todas as conversas de todos os números, tá? Aqui na aba de Conversations. Então, tem esse lado negativo, né, de não ter API oficial de forma nativa, mas a gente consegue resolver. O que eu vejo aqui de forma de prós, né, aqui dentro do Go High Level, quando a gente quer ter um white label ou simplesmente ter apenas uma conta, né? Caso você queira ter white label, você tem uma possibilidade absurda de vender esse produto ou um serviço com o Go High Level no exterior. Por quê? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, Portugal, enfim, nesses países aí, né, de primeiro mundo que pagam em dólar, em euro, o Go High Level é extremamente utilizado, disseminado. Todo mundo que conhece de CRM conhece Go High Level. Então, para a gente que é brasileiro e consegue falar ali, desenrolar um pouquinho, é uma oportunidade de ouro. Eu tenho vários clientes que me pagam contas aqui, subcontas, né, do Go High Level em dólar, em euro, em libra, mas a maioria em real, infelizmente, né? Mas fica aí essa dica, né? Como é uma ferramenta internacional e, enfim, tem SMS Marketing, tem toda aquela estrutura que é utilizada no exterior também, além do Brasil. Então é uma grande possibilidade de você vender aí ganhando em dólar, em euro, em libra. Esse é um dos prós muito importantes, por isso que eu botei aqui no início, né? A questão dos custos. Tem gente, eu já vi algumas pessoas falando aqui no YouTube, que consideram os custos como ponto negativo, que considera caro. E eu entendo que por ser uma ferramenta que a gente paga em dólar, né? Por exemplo, o primeiro plano lá do Go High Level, ele começa em $97. Para você ter o White Label, ele já vai para $297. Mas, galera, isso aí como diz um colega meu, caro é não ter dinheiro, né? Isso aqui é caro caso você não tenha estratégia de prospecção de fazer isso aqui virar lucro. Porque ao final desse vídeo eu vou te mostrar aqui, você que está aí com a gente, os nossos resultados com o Go High Level nesses últimos 2 anos aí, e vocês vão perceber que, cara, esses $297 aqui, ele nem é custo, entendeu? Ele é investimento. O que pesa é porque é em dólar e, infelizmente, o real brasileiro é extremamente desvalorizado, né, contra o dólar, e aí os $297 acaba saindo um pouco mais salgado, né? Mas pelo fato de você conseguir criar contas ilimitadas, vender pelo valor que você quiser e lucrar em cima disso sem ter que pagar um adicional por conta, cara, faz com que esses $297 aí seja detalhe, entendeu? Se eu ia baixando aqui, se eu não me engano, a gente tá com 440 contas aqui dentro do Go High Level. Então, cara, se você realmente não tem cliente, não tem perspectiva aí de crescimento, por exemplo, se você é sozinho, assim, quer fazer a operação só para você, às vezes não compensa você pegar um white label. Faz muito mais sentido, por exemplo, você criar uma conta dentro de um white label que já existe. Por exemplo, o Controllead, que é o meu white label, onde a gente vende planos ali em real, não é em dólar, tá? É muito mais barato que $297. Agora, se você é uma agência, por exemplo, tem ali os clientes para indicar, aquela perspectiva de fazer o seu white label dar certo, enfim, você tem o plano ali, você pode ir sem medo que esses $297, vocês vão ver que realmente é nada ali, comparado com você ter contas ilimitadas, né? Uma outra coisa que eu acho muito legal é a questão dele ser tudo em um. Se a gente der uma olhadinha aqui no site do Go High Level, ele tem aqui um resumão, tá, do que ele tem, mas basicamente é como se ele tivesse, por exemplo, tudo que um ActiveCampaign tem, tudo que um HubSpot tem, tudo que um Wix tem, mais ou menos, né? Não é tudo, mas a ideia é que ele tem todas essas funcionalidades aqui de todas essas ferramentas aqui, ó, que eles divulgam no próprio site do Go High Level. Então ele tem tudo isso que essas ferramentas teriam, por exemplo, o e-mail marketing que o MailChimp tem,
um criador de site que o WordPress tem, enfim, ele vai ter tudo isso dentro ali da sua plataforma a partir de $97, né? Como eu disse, ele tem o plano de 97, o de 297 e ainda tem um terceiro plano, que é para quem quer comercializar como SaaS, que é o meu caso, que é um plano um pouquinho mais caro, tá? Então essa questão de ser tudo em um é muito legal. A opção de você ter um white label é extremamente interessante, principalmente porque, pensa comigo, eu não sei se você que está me assistindo aqui é um gestor de tráfego, dono de agência, mas provavelmente os seus clientes já usam algum CRM, muitas vezes é você que indica o CRM, seja ele qual for, mas ele tá pagando ali todo mês um CRM, por que ele não paga para você, entendeu? Você tem a possibilidade de ter uma ferramenta tudo em um, que, cara, vai dar de 10 a 0 em 99% dos CRMs que a gente tem no Brasil, e é uma ferramenta sua, entendeu? Você pode colocar aqui, ele tem a opção de white label, então você coloca o seu logo, o seu domínio, a sua marca, você cria o seu preço e você vende a ferramenta como se fosse sua. Então, enfim, ao invés de indicar aí para outros clientes outras ferramentas e botar dinheiro no bolso dos outros, gente, coloca dinheiro no bolso de vocês, tá? Vocês já têm o cliente aí, no caso de você que é uma agência, né? Indica um CRM que é seu, vamos monetizar em cima disso também, né? A questão da escalabilidade, para mim é extremamente importante também, porque dentro aqui do Go High Level, ele tem uma funcionalidade, eu vou voltar aqui para o painel de agência, que são esses instantâneos de conta aqui, ó. Ele está traduzido, são os snapshots, beleza? Basicamente, o snapshot é o seguinte, vamos supor que você pegou um cliente aí que é uma clínica odontológica. Você criou lá calendário, automação de confirmação de agendamento que dá para fazer no Go High Level, integração com o WhatsApp, pipeline, fez tudo. Uma estrutura completa para uma clínica odontológica. Aí você vai ter um outro cliente que também é clínica odontológica. Você simplesmente consegue gerar aqui um template, que a gente chama aqui de snapshots, né? Que é um template que ele vai pegar tudo da conta, menos os leads, obviamente, né? As informações sensíveis dos leads ele não pega. Mas os pipelines, as configurações, as automações, o Kanban, os relatórios, as páginas, os calendários, ele pega tudo, faz um template para quando você for ter um segundo cliente da mesma área, você literalmente em um clique, você tem ali a estrutura pronta, só para ajustar detalhes. Então essa parte do snapshot, ela é robusta mesmo, que proporciona, né, a escalabilidade, e também a questão do rebilling. Esse rebilling aqui, ele causa confusão em algumas pessoas que não sabem dessa informação, mas o Go High Level hoje, ele tem alguns serviços que é terceirizado, mais ou menos assim, por exemplo, o envio de e-mails, o envio de SMS, o uso de inteligência artificial, que usa a OpenAI, né, do GPT, são funcionalidades que não são feitas 100% aqui dentro, entendeu? Então são funcionalidades que têm um custo adicional. Por exemplo, o custo adicional de enviar um e-mail aqui dentro do Go High Level, porque ele tem o e-mail marketing, né? Vamos supor que seja 0,000001. Não estou falando o valor exato, tá? E nem convertendo para real, mas só uma suposição, que o envio do e-mail seja 0,000001. Esse é o valor que o High Level cobra. Você pode cobrar do seu cliente um extra, com um lucro. Então, se o Go High Level, por exemplo, te cobra $1 para você enviar 10 mil e-mails, você pode cobrar do seu cliente $2, $3 para ele enviar esses 10 mil e-mails. Então, quando ele enviar o e-mail, você passa a parte do Go High Level e você lucra em cima do envio de e-mail, do envio de SMS, ligação você consegue lucrar, uso de inteligência artificial. E isso eu vou mostrar também para vocês no fim desse vídeo aqui, né? O que eu tenho de resultado de mensalidade das subcontas que a gente revende aqui do Go High Level e o que também que eu tenho de resultado com o rebilling, né? Que é essa recobrança em cima dessas funcionalidades de envio de e-mail, SMS, enfim. Galera, então esse é o meu review, essas partes aqui do Contra, não vou negar que diariamente elas me assombram, entendeu? É uma coisa que eu conto os dias para ver esses contras resolvidos aqui. Eu fico torcendo, não sei se isso vai acontecer, mas para o Go High Level ter uma API não oficial de WhatsApp nativa, entendeu? Igual alguns CRMs aqui do Brasil fazem bem isso, tá? E a questão do suporte e da falta de conteúdo em português,
mas para mim os prós eles superam ali os contras, tá? E vamos lá sobre a minha experiência pessoal, né? Eu costumo falar que eu sou o top 1 do Go High Level no Brasil, a galera não acredita. Que no site oficial do Go High Level, você pesquisar, o meu white label tá aqui, dá um Ctrl F aqui, ele tá aqui no Gold, ó. Eu tô premiado aqui no site do Go High Level, na categoria Gold. E falta quase nada para eu bater ali a meta para virar o Platinum, né? Ainda não virei, mas eu acredito que não demora nem 30 dias, eu já vou estar aqui no Platinum. E daqui para cima, galera, não tem nenhum white label do Brasil. Então daqui a alguns dias aí, a gente vai ter o primeiro embaixador aí do Go High Level que alcançou a categoria Platinum. Então, de verdade, eu tenho know-how e experiência para poder passar esses resultados para vocês, tá? A minha agência do Go High Level hoje, a gente está aí há quase 2 anos, né? Nos primeiros meses, não vou negar, tá? Que eu não tive um resultado positivo, porque realmente, a gente pagando uma grana ali em dólar, eu precisaria ali de 10, talvez 15 clientes, não sei, dependendo do valor que eu vá cobrar, né? Para poder bater ali o valor que eu tô pagando para ter o white label, mas a partir ali do 3º, 4º mês, eu já consegui ver lucro, e hoje, né, alguns meses aí, poucos anos depois, bem poucos anos mesmo, né, mais meses, a gente alcançou a barreira aqui, né, de quase 32 mil recorrente, né, então aqui a gente tá falando de quase $500 mil por ano recorrente, tá? O que é muito importante, que é muito diferente de você fazer um trabalho e ganhar ali uma grana uma vez, né? E você fazer uma venda e ganhar recorrente. Então aqui a gente está falando de um resultado de quase $500 mil por ano recorrente. Ele tem uma linha do tempo aqui dos últimos 6 meses, tá? Então só nos últimos 6 meses, de dezembro do ano passado, eu saí aqui de 20 mil recorrente, 22 mil recorrente para bater quase 32 mil recorrente. Então isso aqui é bem relevante, tá, galera? É um resultado bem expressivo. E a questão do rebilling, que é aquela questão de o High Level cobra da gente um valor para e-mail, SMS, ligação, inteligência artificial, e a gente cobra dos nossos clientes com o rebilling, com um ganhozinho, um lucro ali, proporcionou aí dos últimos 3 meses mais de $3 mil, fora o recorrente aqui. Então é por isso que eu falo, galera, você pagar $297 para ter uma ferramenta que vai te proporcionar contas ilimitadas para você vender pelo valor que você quiser, cara, por $297 não é caro, entendeu? Se fizer o trabalho direitinho, a ferramenta é extraordinária, não é caro. Quem quer ter o white label quer ter o nosso acompanhamento de quem fez dar certo, porque tem muita gente hoje aí fazendo vídeo vendendo white label, né, do Go High Level, mas eles mesmos não têm conta nenhuma. Ou seja, ele indica o white label para outra pessoa, mas o white label dele não tem cliente nenhum, né? Ele só indica porque ele sabe que a ferramenta é interessante. Esse tipo de gente não vai saber te ajudar. Aqui, se você quiser realmente entrar aí de cabeça nessa jornada de Go High Level e quiser ter um acompanhamento individual, gratuito, sobre isso que eu falei no início do vídeo, né? A nossa equipe, eu tenho uma equipe treinada, que se você quiser fazer parte aí do Go High Level através da nossa afiliação, que fique bem claro, você tem acesso a esse treinamento com grupos no WhatsApp. A gente tem centenas de grupos no WhatsApp aqui de afiliados, entendeu? Vou pedir aqui pro meu editor deixar embaçado para vocês não verem os nomes das empresas, tá? Mas ó, aqui é suporte imediato, a gente não deixa na mão, via videochamada os treinamentos. Então se você quer entrar de cabeça no Go High Level com a maior possibilidade de fazer o seu white label dar certo, cara, não tenha dúvida, o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? E deixo mais um recado para vocês, né? Aqui eu peguei um gráfico de pesquisas no Google aqui, né? No Google Trends, pelo termo Go High Level, né? Se a gente pesquisar por Estados Unidos, a gente começa a ver resultados aqui, ó. 2019, 2020, a gente já vê resultados bem legais. 21, 22 já tá uma curva exponencial aqui, né? Se você comparar com o Brasil, pesquisas de Go High Level no Brasil, a gente começou a ter pesquisa aqui, ó, em 2024, galera, ano passado. Então, literalmente,
Não é porque eu entrei ali de cabeça no Go High Level 2 anos atrás que hoje em dia não é mais possível trazer resultados com o Go High Level. Muito pelo contrário, o Go High Level ele ainda está engatinhando aqui no Brasil. Então eu deixo esse gráfico aí comparativo da diferença dos Estados Unidos com o Brasil para vocês terem noção de que ainda é espaço para ser pioneiro, embaixador pioneiro, enfim, como vocês preferirem falar, do Go High Level aqui no Brasil, tá? Então é isso, galera. Essa foi de verdade a minha review sincera, tá? Eu não tô falando isso só pra, enfim, pra tentar captar pessoas ou dar like aqui nesse vídeo, mas de verdade esses contras, eles me incomodam mesmo diariamente, e esses prós, eles me levam ao resultado diariamente, entendeu? Então cabe a você aí analisar se os prós superam os contras, né? E se fizer sentido para você, eu vou estar te aguardando lá na nossa mentoria gratuita para os afiliados, tá bom? Link tá aqui embaixo, suporte individual 1 a 1. E é isso, bora para cima, não desista aí do Go High Level e conta com a gente. Grande abraço!